Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. Bom dia a todos. Meu nome é Krishnamai Devidasi, estou falando aqui do Rio Bhakti Center. Sou discípula de Chandramukha Swami e vamos dar continuidade aqui à leitura do Śrīmad Bhagavatam. Queria agradecer o convite do Prabhu para Vyoma. E vamos lá então, vamos cantar um pouquinho primeiro. Daqui a pouco a gente inicia a leitura. Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada. Hare Krishna. Então vamos iniciar aí a nossa leitura do Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então estamos lendo aqui o Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 24. Deixa eu ver qual é o título desse capítulo, não estou vendo aqui. Sim, a renúncia de Kardama Muni. Porque a gente chegou aqui num momento agora, né? Hare Krishna, Marcelo e Otávio, bom dia, reverências. A gente chegou numa parte aqui do Bhagavatam, né, na história de Kardama e Devahuti, em que eles já tiveram, né, as filhas, e agora Kardama Muni, ele deseja tomar sannyasa, né, sair aí, renunciar à vida familiar, à vida material. Hare Krishna, Sérgio Azevedo, bom dia. E agora ele vai sair de casa, né? E então esse capítulo 24 se chama A Renúncia de Kardama Muni. E até Devahuti, né, questionou um pouco quem ia cuidar dela,
E Kardama Muni começa então a orientá-la, né, de que ela fique tranquila, que virá Kapiladeva, o próprio Senhor Krishna, como seu filho, que vai cuidar dela. E esse cuidar, a gente vai ver hoje, inclusive, que não é só um cuidado do corpo, né? Não é só um cuidado no sentido de... como a gente pensa, né, quando ouve que o filho vai cuidar da mãe. Mas aqui Kapila vai cuidar de Devahuti, de todo o resto do mundo, através do conhecimento, né? Já que ele traz o conhecimento de Sankhya Yoga, então ele vai cuidar dela, da alma, né, nesse sentido, ok? Então a gente está no capítulo 24, a renúncia de Kardama Muni. Hoje é o verso 18. Vamos lá. Hoje eu tô sem um apoio aqui pro celular, mas vai dar certo. Eshamana vite garbam pravista kaitabardana avidya sanshaya grantim titwagam vicharishati. Tradução palavra por palavra diz o seguinte: Esha, a mesma suprema personalidade de Deus, Manavi, ó filha de Mano, teu, Garbam, ventre, Pravistaha, entrou, Kaitaba, Ardana, o matador do demônio Kaitaba, Avidya, de ignorância, Sanshaya, de dúvida, Grantin, o nó, Titwa, cortando, Gan, o mundo, Vicharishati, ele viajará pelo. A tradução e o significado são dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Deixa eu pegar um apoio aqui, gente. Espera aí que tá ruim. Não teve jeito, vou ter que pegar aqui alguma coisa para apoiar, porque senão eu não consigo. Ou eu leio ou eu seguro o celular. Aí, acho que agora tá bom. Então a tradução do verso diz o seguinte: o Senhor Brahma então disse a Devahuti: minha querida filha de Mano, a mesma suprema personalidade de Deus que matou o demônio Kaitaba, encontra-se agora dentro de teu ventre. Ele cortará todos os nós de tua ignorância e de tua dúvida. Em seguida, ele viajará por todo o mundo. Então, dá para ver aqui, né, pelo verso, que Brahma informa a Devahuti que Kapila já está no ventre dela. Esse é um verso que Brahma informa a Devahuti que Kapila já está no ventre dela. Vamos ler o significado de Prabhupada. Cadê? Aqui. Nesta passagem, a palavra avidya é muito significativa. Avidya quer dizer esquecimento de nossa identidade. Todos nós somos almas espirituais, mas estamos esquecidos disso. Pensamos, eu sou este corpo. Chama-se isso de avidya. Sanshaya Granti significa dúvida. O nó da dúvida se ata quando a alma se identifica com o mundo material. Esse nó também se chama Ahankara, a junção entre matéria e espírito. Com o conhecimento adequado recebido das escrituras em sucessão discipular e com a aplicação apropriada desse conhecimento, podemos livrar-nos desta escravizante combinação de matéria e espírito. Brahma garante a Devahuti que seu filho virá para iluminá-la e, depois de o fazer, viajará por todo o mundo distribuindo o sistema de filosofia Sankhya. A palavra Sanshaya significa conhecimento duvidoso.
Os conhecimentos especulativos e pseudo-iógicos são duvidosos. Atualmente, o dito sistema de yoga é praticado com base na compreensão de que, agitando diferentes aspectos da constituição física, uma pessoa pode descobrir que é Deus. Os especuladores mentais pensam do mesmo modo, mas estão cheios de dúvida. O verdadeiro conhecimento é exposto na Bhagavad Gita. Torna-te consciente de Krishna, simplesmente adora Krishna e converte-te em devoto de Krishna. Isso é conhecimento verdadeiro, e qualquer pessoa que siga esse sistema se tornará perfeita, sem dúvida alguma. Om Gyanati Mirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshuru Militan Janatasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Chandramukha Swami Namne Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namne Vanchakalpataru Chakri Pasindu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Repetindo o verso 18 do capítulo 24, canto 3 do Bhagavata. O Senhor Brahma então disse a Devahuti: minha querida filha de Manu, a mesma suprema personalidade de Deus que matou o demônio Kaitaba, encontra-se agora dentro de teu ventre. Ele cortará todos os nós de tua ignorância e de tua dúvida. Em seguida, ele viajará por todo o mundo. Então temos aqui, bom dia Sundarang Hare Krishna, reverências. Temos aqui um significado curto, né? Mas que Prabhupada destaca palavras muito significativas nesse verso, né? E a primeira delas é a palavra avidya. Avidya é o contrário de vidya, né? Vidya é conhecimento e avidya é a ignorância. E aí, Prabhupada, como sempre muito didático, né? Ele explica o que é essa ignorância, o que é avidya no sentido de o que é ignorância. A ignorância nada mais é do que o nosso esquecimento da nossa verdadeira identidade, né? Então estamos nessa condição agora, iludidos, né? Enredados aí pela energia ilusória de Krishna, iludidos, achando que somos uma coisa que nós não somos. E nós estamos extremamente confusos com isso, porque Prabhupada fala aqui, né, no significado sobre a escravizante combinação de matéria e espírito. Por que nós estamos extremamente confusos? Porque justamente aqui, né, interessante, daqui a pouco eu vou falar, mas Prabhupada traduz Ahankara, que a gente sabe que é falso ego, que é eu faço, como combinação entre matéria e espírito. Né? Então, é extremamente confuso para a alma ser eterno, ser eterno e estar numa condição temporária. É extremamente confuso para a alma, para nós, né? Ser espírito e estar rodeado por matéria, por circunstâncias materiais, né? Então, é muito confuso para a gente, isso gera dúvida. As pessoas ficam, como é dito lá no verso 7 do capítulo 2 da Bhagavad Gita, Prabhupada diz que existe uma perplexidade, né, no mundo, nas pessoas. As pessoas estão perplexas. Como é que pode, né, a gente se relacionar e essa relação acabar? As pessoas morrem, né? Como é que pode estar tudo bem e de repente vem tsunami, doença, guerra, sei lá o que, e fica tudo ruim? Então a gente está extremamente perplexo devido a essas circunstâncias duais que são próprias da matéria, né?
essa relatividade que é própria da matéria, sendo que nós somos espírito, nós somos eternos, plenos de conhecimento e bem-aventurança. Então, para nós é muito confuso estar nessa condição de avidia, nessa condição de ignorância, né? Nessa condição de não saber quem realmente somos. Então, é normal que em Kali Yuga, por exemplo, que é a última era desse ciclo, né, até a aniquilação do mundo material, né, que o avanço é comum, compreensível que nessa última era, no avanço dessa última era, as pessoas estejam com muitos problemas psíquicos, mentais e emocionais, porque é muito confuso para nós estar nessa condição. E as pessoas realmente estão completamente perdidas, elas não sabem o que deve se fazer, o que não se deve fazer, elas não sabem qual é a meta da vida, elas não sabem por que a mãe e o filho morrem, né? As pessoas estão realmente muito perdidas e confusas. Então, o Prabhupada, ele destaca essa palavra que é extremamente significativa, que é a avidya. A avidya é essa ignorância, no sentido de que nós não estamos nos lembrando de quem nós realmente somos, ou seja, estamos identificados com esse ego, com esse corpo, né? E nos esquecemos da nossa verdadeira identidade. Outra palavra que Prabhupada destaca aqui é Sanshaya Granti. Então, Sanshaya é a dúvida. Essa palavra é muito forte, né? Muito importante. E Granti é o nó. Então, Sanshaya Granti é o nó da dúvida. E Prabhupada também muito didaticamente explica pra gente o que é esse nó da dúvida, né? E ele diz que é quando a alma se identifica com o mundo material. Então imagina, quem já deu um nó de alguma coisa, de alguma linha fininha, bem dado, né, que você vai tentando ali tirar e não dá de jeito nenhum. Essa é uma analogia para a vida material, né, para o samsara assim também, para esse enredamento que a gente vive. É muito difícil de desatar esse nó, de soltar esse nó, né? Porque a partir do momento que a gente se identificou com esse mundo material, já era, né? Digamos assim. Tem até uma historinha que ilustra muito bem isso, que é Narada Muni tá com Krishna e ele tem curiosidade sobre o mundo material e ele fala: Krishna, deixa eu ir lá ver como que é esse mundo que você criou, o mundo material e tal, Maya. E aí Krishna fala: é melhor não. Ele fala: não, deixa eu ir lá ver, né? Só dá uma olhadinha, eu volto rápido. Aí Krishna: é melhor não. Aí ele insiste tanto que Krishna fala: tá bom, vai ali então pegar um copo d'água para mim, ali naquela casa. E aí nisso que ele vai pegar o copo d'água, né? Ele entra no mundo material. E ele vai pegar um copo d'água e uma moça muito bonita atende ele fica extremamente assim impactado com a beleza e a graça dela. E ele se apaixona por ela, esquece do copo d'água, né? E eles vão viver um grande amor, um grande relacionamento cinematográfico. E daí surgem muitos filhos, né? E aí começa. Eu não me lembro bem do final dessa história, mas eu sei que a história mostra assim, né? Como a gente se enreda e aí vai indo, né? Vai indo. Não tem mais assim. É por isso que é chamado, quando a gente se identifica com o mundo material, o karma, né? É chamado de enredamento. Já viu quando o peixe ele está preso numa rede de pesca? Né, ele está ali enredado, não tem como sair, são muitas linhas, são muitas cordas prendendo ele ali. Então, a partir do momento que a gente tem um desejo, esse desejo ele tem reações
e essas reações têm outras reações e tem outros desejos e a gente vai se enredando. E sair disso é muito difícil, né? Então, quando a gente se identifica com o mundo material, dá esse nó mesmo, né? Eu me lembro até de que minha mãe sempre falava, quando as coisas estavam difíceis, assim, a gente, sei lá, não conseguia um emprego, não conseguia alguma coisa que a gente queria. Aí ela falava assim, nossa, tem alguma coisa amarrando, né? Tá um nó aqui. Aí a gente rezava para Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Então, tinha Nossa Senhora, tem, né, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que é uma santa que nos ajuda a passar por alguns obstáculos, né, quando a coisa não anda, tá muito amarrada, então ela desata os nós, né. Então aqui a Nossa Senhora Desatadora dos Nós é Radharani, né, Bhakti Yoga. É o processo que vai nos liberar desse enredamento. Então o Prabhupada, ele fala, ele coloca um holofote nessa palavra, Sanchayagratin, que é interessante porque a gente está falando de nó, mas ele diz que esse Sanchaya é o nó da dúvida. Sanchaya é dúvida, né? O nó da dúvida. Então, como eu disse no início, né, nós estamos extremamente confusos, perdidos e duvidosos. Tem, inclusive, um verso da Bhagavad Gita, 2 versos da Bhagavad Gita muito bonitos, que eu sempre me lembro, verso 39 e 40 do capítulo 4, que fala sobre o conhecimento transcendental. Capítulo 4, né, Jnana Yoga. Então, Krishna fala para Arjuna, assim, na Bhagavad Gita, no verso 39. Um homem fiel que se dedica ao conhecimento transcendental e que subjuga seus sentidos, está qualificado a obter tal conhecimento. E tendo alcançado, ele atinge rapidamente a paz espiritual suprema. Olha, um homem fiel, né? A fidelidade tem a ver também com a fé. Então, a pessoa com fé, né? Mas, aí o verso 40, mas as pessoas ignorantes e sem fé, que duvidam das escrituras reveladas, não alcançam a consciência de Deus, elas acabam caindo. Para a alma em dúvida, não há felicidade nem neste mundo, nem no próximo. Então, nesse verso, Brahma está dizendo para Devahuti que Kapila, que é o filho dela, né, vai cortar todos os nós da ignorância e os nós da dúvida. Porque, de fato, essa nossa falta de fé e essa nossa dúvida, essa nossa desconfiança, isso nos atrapalha muito, né? Isso nos impede de avançar. Muitas pessoas que chegam até Prabhupada, chegam até a consciência de Krishna, chegam até os devotos de Krishna, a gente percebe que muitas pessoas ficam muito desconfiadas. E mesmo algumas pessoas que se dizem devotos ainda têm muitas dúvidas sobre o que o mestre fala, sobre o que as escrituras falam, sobre o que Prabhupada fala. Então, de fato, essa dúvida, ela é como um demônio aqui, né? Aqui inclusive, Brahma começa dizendo para Devahuti que Kapila, que vem no ventre dela, é a mesma suprema personalidade de Deus que matou o demônio Kaitaba. Como Arjuna fala na Gita também para Krishna que ele matou Madhu, né? Aqui Brahma fala que ele matou Kaitaba. Então são esses demônios, né? A dúvida é um desses demônios que nos habitam, né? Porque ela de fato, como Krishna diz na Bhagavad Gita, quem está em dúvida não encontra felicidade nem nesse mundo, nem no próximo, né? Realmente a dúvida é assim, é um grande obstáculo no nosso avanço espiritual, né? Bom, então como eu já disse, né? Eu ia falar agora, mas eu já disse, Prabhupada também diz que esse Sanchayagranti cadê? Deixa eu achar aqui o significado. Esse nó, ele diz que esse nó, esse granti, esse nó, que ele já falou que é quando a alma se identifica com o mundo material, mas ele diz, esse nó também é arrancara, ou arrancara.
né? Que a gente conhece como falso ego. Realmente, quando a gente olha a escala, né, a hierarquia de corpos que a gente tem, de identificação corpórea que a gente tem o corpo, os sentidos, o corpo, a mente, a inteligência e o falso ego. Então, o falso ego, que é a nossa identidade falsa, a nossa identidade nesse mundo, ele é realmente o último estágio, o estágio mais difícil de se libertar, né? Que é realmente a gente pode até não se identificar mais com os sentidos, com o corpo, com a mente, né? A inteligência estar ali com conhecimento, com vidya, mas essa identidade falsa desse mundo é muito difícil de se libertar. Então, o Prabhupada está dizendo para a gente aqui que esse nó, esse grantim, também é o ahankara, também é esse falso ego, esse eu faço, né? O mais difícil de largar, de renunciar nesse mundo é entender que Krishna é que faz tudo, né? A gente ainda acha, a gente vem para cá e acha que eu faço, aham é eu, cara é fácil. Então, ahankara, eu faço. Eu, né? Um eu falso que está aqui achando que é alguma coisa, que faz alguma coisa. Então, esse é um nó também. Daqueles assim, sabe aquela linha fininha que dá um nó e assim, não tem dedo nem ferramenta que tire aquele nó? Esse é o falso ego, né? Então, o Prabhupada está nos dizendo isso, que, como eu já disse aqui, muito interessante, ele traduz ahankara aqui, não como falso ego, apesar da gente saber que né? Nem como eu faço, mas como a junção entre matéria e espírito, que eu falei no início, né? Que é muito confuso para nós ser espírito, estar no corpo material, ser eterno, estar no mundo temporário. Ser pleno de bem-aventurança e estar no mundo em que existe dualidade entre felicidade e aflição, né? E ser pleno de conhecimento e estar no mundo avidya, rodeado por ignorância, né? Hoje de manhã eu fiz uma leitura do Bhagavata também aqui no templo, em que Prabhupada falava sobre essa analogia simples, né? Muito simples, mas muito profunda, de que a ignorância é como uma pessoa que está à noite sem luz, né? Então, obviamente, não tem sol à noite, mas também não tem lanterna, não tem nenhuma luz, não tem fogo, não tem nada. E os olhos dela não servem para nada. Ela tá assim impotente, né? Ela não está enxergando nada, não está vendo nada, mesmo tendo olhos. Então, essa é a nossa condição de ignorância, né? Nossa condição de avidya. Deixa eu ler aqui, o Alexandre Lima, Hare Krishna Alexandre disse: como diz Prabhu Paravyoma, esse cara sou eu, Ahankara. Bom dia, gratidão. Tem a música do Roberto Carlos, né, que diz: esse cara sou eu. Então, esse é o Ahankara, né? Prabhu Paravyoma brinca. Essa é a maior das ilusões nossa, né? Bom, aí Prabhupada também, olha que interessante, a gente acabou de ver que Sanshaya Granti é esse nó da dúvida, né, da ignorância, e Prabhupada também, mas Prabhupada diz que também, Sanshaya Granti também é o conhecimento duvidoso. E aí ele vai falar um pouquinho, né, sobre os conhecimentos especulativos, pseudo-conhecimento, pseudo-iógicos, né? E esse é um conhecimento muito duvidoso, né? E Prabhupada explica que essas pessoas, elas podem fazer várias teorias, várias pesquisas. Hare Krishna Luiz Rocha. Elas podem ter muitos livros e teorias e pesquisas e serem gloriosas, serem glorificadas pelas pessoas nesse mundo, mas essas pessoas estão cheias de dúvida. Isso é interessante, né? Os especuladores mentais, eles estão cheios de dúvida, porque eles estão tentando chegar ao conhecimento a partir de sua própria limitação sensória, sua própria limitação, sua inteligência material limitada, né?
Então, os especuladores mentais, eles estão cheios de dúvida. Então, esse nó da dúvida também se refere ao conhecimento duvidoso, né? Então, por último, Prabhupada, claro, nos diz aqui, né, que o conhecimento verdadeiro é tornar-se consciente de Krishna. Então é isso. O objetivo de Kapila vir no ventre de Devahuti, né, como Krishna diz na Bhagavad Gita, sempre que ele desce, ele vem, né, com um propósito, com uma missão para aniquilar os demônios, para resgatar os devotos, né? E o demônio que Kapila vai aniquilar aqui com o conhecimento de Sankhya Yoga é o demônio da ignorância, né? O demônio da dúvida. Então é muito importante que a gente estude, né? Toda agora para frente, todos os capítulos e versos que virão, a gente vai entrar em contato com esse conhecimento de Sankhya Yoga maravilhoso, trazido pela própria Suprema Personalidade de Deus, né? Por Kapila Deva. E é um conhecimento que não só vai, né, obviamente, beneficiar Devahuti, mas, como o verso diz, depois ele vai viajar por toda a terra espalhando esse conhecimento, que vai desatar os nós da ignorância, os nós das dúvidas filosóficas também, né, que impedem a nossa entrega, os nós dos apegos materiais que vêm, né, o apego material vem da nossa ignorância. Então ele desata também os nós do apego material, né? Então da avidya, ignorância, sanshaya, da dúvida, e também do ego falso, ahankara. Então, na verdade, a Nossa Senhora desatadora dos nós é Kapila, né? Segundo esse verso aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui que eu anotei para falar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentário, tá? Mas eu acho que é isso. É um verso muito significativo, mas com mas com significado de Prabhupada curto, né? E que eu acho que a gente abrangeu aqui um pouquinho. Ah, sim, uma coisa interessante de se dizer, né, é que assim como uma analogia, né, que a gente pode fazer uma comparaçãozinha, assim como Devahuti aceitou Kapila no seu ventre, que vai desatar os nós da ignorância e da dúvida dela, a gente precisa também aceitar Krishna, né? A gente precisa permitir que Krishna adentre, não o nosso ventre, mas a nossa inteligência, né? O nosso coração, a nossa consciência, né? Então a gente tem que abrigar, né? Abrir a porta do nosso coração, abrigar Krishna mesmo aqui, né? Aceitar, o que significa dizer se entregar, né? Se entregar. Tem uma palavra para essa entrega que agora eu esqueci, mas enfim, se entregar mesmo, né? Para Krishna, para esse conhecimento, para que esses nós possam ser desatados, tá? Isso a gente só vai conseguir ouvindo os mestres, ouvindo as escrituras, né? Se lembrando sempre dele, cantando os santos nomes. Há muitas formas de se fazer isso, né? Vamos ver aqui que o Marcelo tem uma pergunta. Narada, onde está a minha água? Krishna pergunta para Narada no fim daquela história. Krishna resgata Narada assim, né? Quando ele já está lá enredadão, aí Krishna, Narada, cadê minha água? Aí ele desperta, né? Quem dera fosse assim com a gente também. E Marcelo pergunta, o falso ego seria a nossa manifestação material atual? Olha, eu como professora de português, eu sou chata com expressões que a gente utiliza, né? Eu sou chata mesmo com isso. O Goro até reclama que quando ele fala assim uma palavra, eu questiono sempre. Então, não sei se manifestação material, né? Mas o falso ego é a nossa identidade material. Nós somos espírito, né? Nós somos uma alma espiritual que viemos para esse mundo
e estamos encobertos pela energia material, energia ilusória, né, pelo modo da paixão, principalmente aqui, os 3 modos da natureza, mas na Terra é um planeta que está assim, influenciado principalmente por Adya Guna, pelo modo da paixão, né? Então a gente está encoberto pela energia ilusória, influenciados pelo modo da paixão, que é essa dualidade, né? E a gente só entra aqui, isso já foi explicado, se eu não me engano, foi canto 3. Se não foi canto 3, foi canto 2, mas isso já foi explicado, né? Nessa criação, quando o Brahma começa a criar, né? A primeira coisa que é criada, assim, em termos de divas, né? Para as divas habitarem aqui, é o falso ego, né? Então essa identidade é como se a gente ganhasse uma identidade, né? Nova. Então você vai para um outro país, fugido, sei lá, cometeu algum crime, sei lá, né? E aí você tem que ganhar uma nova identidade, uma nova carteirinha, um CPF novo e tal, né? Ou um ator que vai fazer uma peça e ele ganha um novo papel, né? Então esse ego falso é a nossa identidade material que a gente ganha para a gente habitar esse mundo. Senão, o Ahankara é justamente, como o Prabhupada falou, essa mistura entre matéria e espírito. Nós, sendo espíritos, somente espíritos, a gente não poderia sobreviver aqui no mundo material, que é feito de matéria, né? Então a gente precisa ganhar um corpo material, uma identidade material, uma mente, uma inteligência material, os sentidos materiais, né? É como aquela analogia que Prabhupada também dá, uma pessoa que vai mergulhar e ela precisa do aparelho, porque a gente, com essa constituição física, a gente não consegue sobreviver debaixo do mar como os peixes, né? Então a gente ganha um snorkel para poder mergulhar, ficar vendo os peixinhos lá embaixo. A gente tem que ter um snorkel, né, um aparelho, alguma coisa para a gente ficar lá embaixo, senão a gente não consegue. Então, da mesma forma, a alma que quis vir para esse mundo, né, ela precisa ganhar uma série de apetrechos materiais, como eu já disse, né, uma identidade falsa, uma inteligência material, uma mente material, um corpo material, os sentidos materiais, para ela habitar esse mundo, tá? Então, essa é a nossa identidade falsa. Por isso chama de falso ego. O ego existe, ou seja, o eu existe, né? Nós temos uma identidade espiritual no mundo espiritual. Mas para esse mundo a gente precisou ganhar uma identidade falsa, uma identidade material para atuar aqui nesse teatrão chamado mundo material, tá bom? O Alexandre Lima perguntou: Ahankara é o personagem? Acho que é isso que ele perguntou, né? Ahankara é o personagem. Eu gosto muito da analogia do teatro, né? O ator, cada peça que ele faz, ele ganha um personagem novo, né? Mas o Ahankara é essa identidade que a gente ganha falsa quando a gente entra nesse mundo, né? É esse personagem, sim, que na verdade vai trocar de papel, né? Porque cada vida a gente vai ser uma coisa, mas o falso ego é o mesmo. Numa vida eu sou mulher, na outra eu sou homem, na outra eu sou branca, na outra eu sou preta, numa eu sou pobre, na outra eu sou rica, mas o meu falso ego, a minha identidade material, tá lá vivendo tudo isso, né? Só trocando de personagem, mas ele é um só, ele tá vivendo tudo isso, mas ele ainda é falso, né? O ego verdadeiro, o eu verdadeiro é totalmente espiritual, pertencente ao mundo espiritual, pleno de conhecimento, bem-aventurança e eternidade. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês, pelas contribuições, perguntas. Que todos tenham um bom dia em consciência de Krishna. Todas as glórias a Srila Prabhupada, Grantaraja Shrimad Bhagavata Ki Jai. Hare Krishna.